Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos então início às nossas classes de palavras. E hoje, nossa última aula, nós vamos ver as conjunções e as interjeições. Iniciando pela conjunção. São palavras invariáveis que ligam orações ou termos semelhantes de uma oração. Sempre quando falo em oração, lembre-se, estou falando em verbo. Sempre que tem um verbo, você tem uma oração. Lembre-se bem disso. Ventos fortes e chuvas intensas. Olha aqui. Aqui eu tenho a minha conjunção e. Está ligando o quê? Termos semelhantes. Ventos fortes e chuvas intensas. Que aqui no caso, ventos fortes e chuvas intensas está fazendo o papel de sujeito. Então está ligando termos semelhantes. As crianças adormeceram e o silêncio espalhou-se pela casa. Aqui eu estou ligando oração. Pode ver que em cada parte eu tenho um verbo. Então aqui nós estamos ligando orações. Locuções conjuntivas. Duas palavrinhas. Lembre sempre dessa palavra. Locuções, duas. São duas ou mais palavras que têm o valor de uma conjunção. Assim que terminei a prova, tocou o sinal. Aqui está a minha locução conjuntiva. Assim que. Classificação. Eu tenho as coordenadas e as subordinadas. Vamos ver a diferença entre uma e outra primeiro. As coordenadas ligam duas orações independentes ou termos semelhantes. Fala e gesticula sem parar. Como orações independentes? Aqui eu tenho dois verbos, fala e gesticula. Se eu falo, ele fala. Um exemplo. Consigo entender? Sim. Ele gesticula sem parar. Consigo entender? Sim. Então, são orações independentes. Então, as conjunções que nós vamos usar aí, para juntar essas orações, nós chamamos então de conjunções coordenadas. Porque estão unindo orações coordenadas também. E as subordinadas ligam duas orações dependentes uma da outra. Aqui, nós vamos ter uma dependência. Espero que você não se atrase. Dois verbos também, que nós estamos tratando de orações. Espero e atrase. Chego e falo, eu espero. Espero o quê? Eu preciso então de algo para entender o que eu estou esperando. Agora, ela completa, eu tenho sentido? Sim. Então, uma depende da outra para dar um sentido. Espero que você não se atrase. Aqui sim está dando sentido, tá? Então, quando são orações dependentes, nós chamamos de coordenadas. E as que são independentes, voltando, nós chamamos de coordenadas. E as que dependem uma da outra, que nós chamamos de subordinadas. Então, vejamos a classificação delas aqui. Das conjunções coordenadas. Aditiva. O próprio nome já diz, adição. Então, quando indica uma adição. E sempre também vai ter, para vocês, as conjunções mais usadas, tá? Não estuda nem trabalha. Então, aqui eu estou, tá dando uma adição entre os dois termos ou as duas orações. Adversativa. Adversativa, oposição, mas também, porém, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Alternativa, uma escolha, uma opção, uma alternância. Vá a pé ou de ônibus, uma escolha que nós temos que fazer. Conclusiva, estabelece uma conclusão. Amavam-se muito, por isso, um sempre estava ao lado do outro. A conclusão de se amar muito é que estavam sempre um ao lado do outro. E a explicativa indica, então, uma explicação. A segunda oração explica ou justifica
a ideia expressa na primeira oração. Vamos embora, que estou morrendo de pressa. Estou morrendo de pressa, então nós temos que ir embora. Está justificando a minha primeira oração. Classificação das conjunções subordinadas, aquelas que dependem uma da outra. Aqui nós temos 9. Causais, indica uma circunstância de causa. Como estava doente, não compareceu ao serviço. Então, qual foi a causa que ele não compareceu ao serviço? Porque estava doente. Condicional, indica uma condição. Se o professor não vier, alguém o substituirá. A condição é, se o professor não vier. Caso chova, não sairei de casa. Caso chova, minha condição. Comparativa. Aqui eu estou o quê? Comparando uma oração a outra. Estou muito triste hoje, tal qual minha amiga Carla. Então, como a minha amiga Carla, eu também estou triste hoje. Conformativa. Indica circunstância de conformidade. Conforme os dados do IBGE, o desemprego cresceu 5,8% no Brasil. Ou como dizia fulano de tal, então sempre vai indicar uma conformidade. Ou segundo, também uma das conjunções usadas. Consecutiva, indica uma consequência. Sofreu tanta rejeição que desistiu da polícia. Por que então ele desistiu? A consequência, sofreu tanta rejeição. Concessiva. Concessiva lembra um pouco a nossa adversativa lá das coordenadas. Ela indica também uma oposição. Embora a situação esteja ruim, alimentamos esperança. Mesmo assim, nós ainda alimentamos esperança. Então, está indicando uma oposição aí. Final, indica finalidade. Eu estudo para quê? Com qual finalidade? A fim de passar de ano, a fim de me dar bem no futuro. Então, indicando uma finalidade da minha oração principal. Proporcional, indica uma proporção. Quanto mais aprendemos, mais conhecemos nossa ignorância. Quanto mais alguma coisa. E as temporais indicam circunstância de tempo. Saímos quando a festa acabou. Ou no momento em que a festa acabou, nós saímos, indicando tempo. Atenção aqui. As conjunções não é algo para se decorar, pessoal. As conjunções é algo para realmente você ler a frase e ver o sentido que ela está sendo utilizada. Por quê? As subordinadas, uma mesma conjunção, dependendo lá do contexto que eu vou saber o que ela está indicando. Nós temos aqui a conjunção como. Sou como você. Aqui ela está indicando uma comparação, eu estou comparando. Faço como você pede, faço conforme você pede, então conformidade. E como você não veio, sair sozinho. Esse como também então está exprimindo causa. Uma dica aqui, para o como ser causa, olha aqui, vou até grifar para vocês não esquecerem. Para o como ele ser uma causal, uma conjunção subordinada causal, ele tem que estar no início. Então sempre que estiver no início é causal? Não. Eu tenho que analisar se ela não é conformativa ou comparativa. Mas para ser causal, ela tem que estar no início, tá? As demais podem estar no meio ou no início aí. Então, não decora. As conjunções subordinativas não decora. Como que eu vou saber? Pelo meu contexto. Eu tenho que saber o que cada uma quer dizer. Causal, está indicando uma causa. Finalidade. Atemporal, que indica tempo. Concessiva, uma oposição. Consecutiva, uma consequência, para depois analisar o que quer dizer aquela conjunção nessa frase, está indicando que tipo de circunstância. Tranquilo, pessoal? Não decore, então.
interjeição. Interjeição, nossa última classe gramatical aí, chegando à reta final. É a palavra invariável que expressa estados emotivos, reação espontânea a determinada situação. Nossa, está se formando um temporal horrível. Credo, vamos correndo para casa. Depois do temporal horrível, vamos correndo. Locução interjeitiva. Nossa, são cansados de ouvir locução, né? Locução, duas ou mais palavras. Conjunto de duas ou mais palavras com o valor de uma interjeição. Santo Deus, você vai cair daí, menino. Classificação das interjeições. Aqui eu não coloquei uma por uma classificação, mas na apostila vocês vão ter tudo certinho as classificações. Mas vamos ver aqui dois exemplos. Ufa, terminei o trabalho. Ufa, aqui está indicando o quê? Um alívio, que eu terminei o meu trabalho. Nossa, o pingo no i aqui saiu quase um acento. Vamos apagar aqui. Aqui. De novo, é um pingo, pessoal. Saiu quase um acento aqui. E estamos no hospital. Esse psiu indica o quê? Um silêncio. Não, hoje eu não tô sabendo fazer pingo nesse i. Vamos lá então. Tentar novamente. Saiu. Agora sim. Então, na apostila vocês vão ter mais as classificações. Aqui nós dei dois exemplos para vocês, então já se localizarem aí. Certo, pessoal? Encerramos então por aqui as nossas classes de palavras. 10 classes, 6 variáveis e 4 invariáveis. Me ponho à disposição de vocês, qualquer dúvida por e-mail, e vocês vão ter então liberado também os slides e a apostila com material. Muito obrigada!